Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live que fala sobre a proposta de Deus, né, para a sua vida. E o meu objetivo hoje é fazer vocês refletirem um pouco sobre o nível de preparação que a gente tem que ter quando a gente deseja enfrentar um projeto, seja ele um projeto de vida, seja ele um projeto de propósito, ou seja, aquele que está vinculado à nossa missão, né, ao nosso sentido de existir nesse mundo. E muitas vezes a gente tenta viver propostas de vidas pautadas em escolhas pessoais, e quando a gente assim o escolhe e não entende que há algo sempre maior por trás disso, nós começamos a nos depararmos com algumas dificuldades. Então, o meu objetivo na live de hoje e consequentemente tentarmos aí tratarmos os aspectos pautados nos princípios milenares. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Espero que vocês possam aproveitar o nosso bate-papo de hoje. Você que vai acessando agora aí a live, já convida os amigos, as amigas, pega aí o aviãozinho do Instagram, manda para pelo menos 2, 3 aí, familiares, amigos, para a gente conversar. A live só está começando. Olá, olá, boa noite. Para vocês que estão entrando agora, sejam todos muito bem-vindos, bem-vinda a mais uma live. A live que está intitulada aí Deus tem uma proposta para a sua vida. Você está preparado? Seja bem-vindo vocês que estão acessando agora. Já convido vocês a pegar o aviãozinho aí do Instagram, enviar aí para 2, 3, 4 amigos, amigas e convidá-las para nosso bate-papo de hoje. Começamos já já e você fique à vontade também para fazer as suas perguntas aí no chat, que a live só está começando. Bom, primeiramente porque, né, eu decidi conversar rapidamente hoje sobre a proposta de Deus para as nossas vidas, né? Porque eu tenho visto, né, em diversas experiências, em diversas oportunidades, que muitas vezes nós tendemos a fazer um conjunto de projetos, construir ideias, transformar ideias em planos e executar alguns planos, só que encontramos muitas dificuldades na sua execução. E essas dificuldades, muitas vezes, elas estão relacionadas a algumas premissas que não estão plenamente atendidas, mas assim mesmo a gente decide levar à frente. E aí, eu faço um paralelo aqui de forma ilustrativa para tentar conectá-los com o que a gente vai conversar nessa noite. Vamos imaginar que você recebe uma proposta de emprego, né? Então, partiu da empresa te convidar para sentar a uma mesa de negociação e lá vai ter escrito salários, benefícios, capacitações, disponibilidade de veículo, enfim, um conjunto de questões à sua disposição para você decidir se fica ou não naquele emprego. Vamos imaginar que está na sua alçada o poder da decisão, se quer ou não ir para aquele emprego. Quais seriam os critérios, quais seriam as premissas que vocês utilizariam para bater o martelo final, para escolher de fato o que levaria você para um novo, né, cenário, um novo ambiente? Você consideraria a questão salarial apenas? Consideraria o ambiente, o clima? Você consideraria quais são os benefícios gerados a partir da mudança do trabalho? Quais seriam esses critérios?
né? Vamos imaginar também o segundo cenário. Você está desejando, está insatisfeito com o ambiente no qual você trabalha hoje e você decide buscar uma nova oportunidade de trabalho, né? Você decide buscar uma nova proposta e se candidata lá a um posto, a uma vaga de emprego e vai para uma entrevista. Somente na entrevista você recebe a proposta e você também, quando está ali, vai se apresentar, ou seja, a sua proposta é o seu pitch, né, de vendas, vamos dizer assim, do seu serviço para aquela empresa. Quando você vai, né, quais são as premissas que você reúne para dizer que no momento da entrevista aceitaria ou não o emprego? Começa a comentar aí para a gente começar a nossa conversa. E por que eu estou começando exatamente com essa ilustração? Porque nessas duas simulações a gente só consegue decidir pautado em materialidades, em elementos que estão à nossa disposição, seja de forma tácita ou de forma expressa através de um contrato, e que pautado naquilo a gente toma uma decisão. Mas se eu dissesse para vocês que existe algo, um terceiro elemento que não está revestido de materialidade, que nos conduz, que é o que nos dá a vida, que nos ajuda a gerir as nossas emoções e que nos ajuda a tomar as melhores decisões, mas a gente não costuma colocar dentro da proposta, seja aquela recebida ou aquela que nós mesmos colocamos na mesa. O que é que vocês me diriam? Né? Se eu disser para vocês que é possível, por exemplo, na análise de custo-benefício, existir um elemento intangível que nós não costumamos mensurar porque nós não o conhecemos, porque nós muitas vezes estamos pautados muito em uma superficialidade de vida e que consequentemente não permite que a gente enxergue um pouco além. O que é que vocês me diriam? Ou seja, Dai colocou aqui que observaria o custo-benefício para prós e contras, né? Família, salário, desafio, concordância, e aí na sequência ela traz a vontade de Deus. Pois bem, Dai, é sobre exatamente isso que eu queria abordar, ou seja, a vontade de Deus. Porque quando a gente fala de propostas que estão ao nosso redor, tanto de empregos, quanto propostas de negócio, propostas de relacionamentos, propostas de tomada de decisão, a gente costuma reunir um conjunto de informações que nós consideramos materiais relevantes para a tomada de decisão, só que existem elementos que mexem tanto com a nossa vida espiritual, quanto na nossa vida física, a nossa alma mesmo, as nossas emoções, que muitas vezes não passam pela existência dessa materialidade que estão registradas no papel. Então, já começa a falar que existe muitas pessoas vivendo em um mundo caótico, um mundo com muitas dificuldades, e esse mundo caótico e composto de muitas dificuldades são mundos pautados em propostas muito, muito mesmo pautados em vontades e materialidades humanas que fazem com que a gente não consiga discernir a proposta ou descortinar a proposta dentro daquilo que é necessário para a gente tomar uma decisão. Então, por exemplo, no período pré-pandemia, muitas pessoas elas já viviam, né, com problemas de ansiedade, com problemas de depressão, com problemas de aflição, com problemas de medo. Muitas pessoas já viviam com com momentos de insegurança e dificuldade de decidir. Durante a pandemia, quando o cenário começou a ficar extremamente incerto, ou seja, já saiu de um nível de risco que a gente tenta mitigar, né? Se a gente está falando de proposta, a gente tenta verificar, né? Olha, o que é que eu preciso minimamente exigir para que essa proposta me dê uma segurança que, se eu sair da posição que eu estou, eu posso estar pelo menos coberto. Só que durante a pandemia, a gente começou a viver um cenário de incerteza total. E um conjunto de doenças mentais, doenças relacionadas à nossa capacidade de gerir as emoções, sintomas, comportamentos começaram a se acelerar. E isso fez com que o indivíduo começasse a ter dificuldade de decidir, ainda que seja pautado em proposta, porque os níveis de incertezas a gente não gerencia, a gente nem sequer consegue
estabelecer algum mecanismo para reduzir o nível de exposição. E neste momento que a gente começa a considerar, né, pós-pandemia, muitas pessoas continuam vivendo um verdadeiro caos. Por quê? Porque estão convivendo com os efeitos colaterais da pandemia, dos problemas que já tinham antes da pandemia e daqueles que começaram a desenvolver durante a pandemia. Mas aí eu te pergunto, né? Como que essas pessoas elas conseguem agora garantir que qualquer que sejam as propostas possam ser propostas que gerem o melhor custo-benefício? Considerando que um cenário como a pandemia, uma variável extremamente desconhecida, chegou e bagunçou nossa forma de lidar com as coisas aqui na Terra, bagunçou as nossas formas de se relacionar e também gerou, né, um certo desconforto, porque a gente sabe que nem todo o planejamento vai estar ali, digamos, totalmente protegido, ainda que seja melhor a proposta que nos foi oferecida. Então, com base nesse cenário que eu acabei de contextualizar, quando a gente vai falar de propostas de Deus para as nossas vidas, muitas vezes nos parece ser contraintuitivas. Por quê? Porque tudo aquilo que é racionalizado, tudo aquilo que nos parece ser o melhor caminho, o melhor custo-benefício, na visão de Deus, talvez não signifique absolutamente nada. Nem sequer a gente consiga avaliar custo-benefício, porque está dentro de uma dimensão intangível que a gente não consegue muitas vezes mensurar. Eu costumo trabalhar, por exemplo, com bens intangíveis dentro da contabilidade, e que por mais que a gente use um conjunto de equações, metodologias, cálculos, a gente não consegue chegar a um valor real daquele ativo. Ou seja, a gente chega no valor estimado. E para entender a proposta de Deus e comparar com a proposta humana, nós precisamos transcender a nossa capacidade, nosso campo de visão, pautado apenas naquilo que nós enxergamos, né? E aí, isso significa dizer que um conjunto de elementos eles precisam ser vencidos. Por quê? Porque na proposta de Deus, muitas vezes, quando a gente não está preparado, gera-se muito mais medo, muito mais aflição, pelo desconhecimento do que uma proposta real. E nós somos ensinados a não desejar correr risco. E olha que coisa louca, né? Eu estou falando de proposta de Deus, via de regra, só em falar o nome Deus é uma proposta segura. Mas por que que nós reagimos diante de um chamado de Deus, diante de uma proposta, eu vou chamar contra-intuitiva, ou seja, contrária a tudo aquilo que as pessoas acreditam que seja melhor? Gera tanto medo vindo de Deus, porque nós não conhecemos os princípios por trás daquilo que Ele quer nos mostrar. E não conhecemos não é porque esses princípios são ocultos. Pelo contrário, eles já foram escritos há mais de 2000 anos. E está exatamente um livro, que é todo construído, né, em códigos que estão convertidos em uma linguagem acessível, mas que a gente não consegue entender, porque a gente tem dificuldade de aceitar coisas contraintuitivas, porque nós fomos acostumados e acostumamos também mal o nosso cérebro a pensar sempre racionalmente, sempre fisicamente em tudo que nós desejamos realizar. Então, a gente tem visto, por exemplo, pessoas quando acordam às segundas-feiras, continua sendo o segundo dia da procrastinação, porque começa no domingo com vontade de não fazer nada, né? Porque amanhã já é segunda, e aí na segunda você já acorda cansado, que é o primeiro dia útil da semana, mas você já acorda cansado, né? Muitas famílias, por não entender a proposta de Deus, sendo destruídas, e aí acreditam que é coisa do destino, que é coisa que tinha que acontecer, e na verdade não entendem qual é a proposta de Deus para as vidas. Vidas sendo tiradas porque as pessoas perdem o sentido do mundo e ela só enxerga a proposta, digamos assim, a proposta física e material do ser humano, mas ele não consegue entrar numa dimensão espiritual para entender o que é que está acontecendo e por que que aquela proposta que ele tem na vida dele não corrobora, não converge com a proposta de Deus. E projetos, muitos deles inacabados ou sequer desenhados.
Partindo disso, ou seja, dessa breve contextualização, desculpem, para dizer que a proposta de Deus ela é bem diferente das propostas humanas, e aqui expandam as consciências de vocês, sejam para entender uma proposta no campo profissional, pessoal, familiar, projeto, negócio, etc. Porque na verdade a gente costuma confundir o GPS, né? Costuma confundir o direcionamento que é dado e acaba escolhendo aquela proposta que aos nossos olhares são mais fáceis de serem realizados, né? E por que então que a gente tem dificuldade de entender a proposta de Deus, né? A proposta de Deus escrita, contextualizada, organizada em passos, em princípios, com tempo, com dia e horário para acontecer, e acabamos vivendo uma proposta mais pessoal. Porque muitas vezes a gente quer estabelecer níveis de controles e de decisões que nós mesmos desejamos fazer. E isso significa dizer por quê? Porque a gente tem medo de deixar na mão, né, de Deus o destino das nossas vidas, né? Então, pensem comigo o seguinte, né? Tal como uma proposta de emprego que pode surgir, por exemplo, amanhã às 8 da manhã, para a qual você se arrumaria, botaria a melhor roupa, o melhor paletó, o melhor perfume, acordaria bem cedo, inclusive, o que não é comum, né? Mas veja, a proposta apareceu 8 horas da manhã, você faz tudo aquilo que você não faz normalmente, porque você muitas vezes só sai de casa atrasado, mas no dia da apresentação você se empolgou com a proposta e está lá no horário. Se eu dissesse para você que Deus tem uma proposta para você similar àquela que te levaria do nível atual no emprego para um nível maior, o que é que você me diria? Qual é a proposta, André? Né? Muito provavelmente, alguns de vocês colocariam aqui, ó, falar é fácil, né? Mas onde é que está essa proposta? Eu tenho fé, né? É mais difícil ficar sem resposta. Você está dizendo, cadê a proposta? Eu quero ver a proposta, né? Ou outros diriam assim, me diz onde é que está, que acordo, não 5, eu acordo 1 da manhã se for necessário. Me fala logo que eu já estou ansioso. Pois é, essas buscas de antecipação e de respostas a questionamentos pessoais, elas só explicam, elas só evidenciam para a gente que nós costumamos a buscar as respostas imediatamente ao invés de senti-las, de entendê-las. E muitas vezes as pessoas elas não entendem a proposta de Deus. Por quê? Porque a proposta de Deus muitas vezes exige interpretação e nível de consciência que a gente não está acostumado a fazer, né? Por quê? Porque muitos gatilhos mentais são instalados, né? A gente tem um acúmulo de informações absurdas, comportamentos que muitas vezes nós interpretamos como melhores para a gente, que limita o nosso entendimento da proposta de Deus para a nossa vida, e consequentemente a gente prefere viver o ser humano na dimensão que nós estamos do que viver o ser humano espiritual na dimensão que Deus nos ensina. E aí o que é curioso é que talvez a proposta de Deus para a sua vida, né, nesta noite, por exemplo, pode estar no seu trabalho mesmo, pode estar na sua família, pode estar nos seus estudos. Mas o que é que diferencia uma proposta, né, uma proposição de algo humano daquela proposição espiritual, né? A nossa capacidade de compreender, né, de transcender as nossas ideias e opiniões e ouvir, né, de forma sensitiva as orientações que muitas vezes Deus nos dá através do código da Bíblia e que a gente não tem costume, não tem vontade e tem dificuldade de entender, né? Porque a proposta de Deus ela está pautada na fé. E aí eu já começo a falar do primeiro princípio, né? A fé, né, que é a certeza, né, a confirmação antecipada daquilo que nós pedimos, mas não enxergamos. Então, quando Deus fala da nossa vida, que nós seremos, né, bons gestores, bons pais, bons filhos, bons esposos, bons gerentes, bons profissionais, e
nós não enxergamos isso, nós começamos a duvidar daquela proposta. E nós começamos a desenvolver gatilhos sabotadores que fazem com que a gente perca o foco na proposta central e comece a viver propostas intermediárias. E é isso que eu me proponho a falar hoje. Por que a palavra proposta? Porque proposta, se ela não se vincula com propósito, você vive uma vida reclamando o tempo inteiro de que está ainda em uma posição que não gostaria, de que está em uma posição que está incomodado, que precisa mudar, que precisa crescer. Só que você não entende o que está por trás daquilo. Você não entende os princípios que vocês estão, muitas vezes, descumprindo. E você vai continuar escorregando e caindo no mesmo lugar, né? E aí, veja que curiosidade. Deus, quando propõe a proposta dele, ela age dentro dos nossos olhos, mas em uma dimensão que a gente não consegue enxergar a materialização disso, né? Lá em Hebreus 11:1, né, ele vai nos ensinar o princípio da fé, onde a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O que é que nós estamos acostumados a fazer? Acreditar em um projeto, em uma proposta de vida que nós somos capazes de tocar, de sentir, de ver, de abraçar. E a gente muitas vezes limitamos o poder, né, de Deus sobre nossas vidas, porque apesar de ser Deus, Ele nos dá o livre-arbítrio, Ele nos dá o poder da escolha. E na mesa da gente são colocadas diversas propostas. Ele não induz a sua escolha, mas Ele ensina como escolher. E os ensinamentos são pautados todos em princípios bíblicos, que estão há milhares de anos escritos, só que a gente, por acaso ou não, somos ensinados de uma forma radical a fazer uma leitura da Bíblia corrida, só quando nós precisamos ter um conforto, e muitas vezes porque somos desafiados a fazer a leitura, mas não a interpretação devida da Bíblia. E veja que interessante, né? Fazendo um paralelo. Nenhuma proposta é fechada, nenhum negócio é fechado, desculpe, sem uma proposta. Nenhuma oportunidade de emprego é fechado se não houver uma proposta. Nenhuma aquisição de um imóvel, de um carro, é fechado sem fazer uma proposta. E veja que curioso, porque nós normalmente temos dificuldade de aceitar a proposta de Deus para as nossas vidas. Muito provavelmente vocês devem estar voltando àquela primeira minha fala. Não há uma aceitação da proposta de Deus, primeiro porque nós estamos em um nível tão distante dele que nós não entendemos, segundo que nós fomos habituados, ensinados a só acreditar naquilo que nós vimos. Então já de cara a gente começa a ser testado na fé. Muitos aqui dizem que tem fé. Eu já fui testado na fé e descobri há muito tempo atrás que aquilo era uma fé a nível humano, não a nível de Deus. Né? De acreditar que vai dar certo e deu certo, tá tudo bem. E se deu errado, tudo foi diferente do que imaginou, já não se tem mais o mesmo tipo de dedicação. E aí, como o Dai colocou aqui, limitamos o poder de Deus na nossa vida ao nível... Olha que coisa interessante, Dai. Limitamos o poder de Deus nas nossas vidas ao nível de entendimento que nós podemos ter, quando na verdade nós deveríamos pedir a Ele o nível de entendimento dele para que a gente pudesse viver a proposta. Veja que curioso, se a gente fosse com uma proposta de emprego e chegamos lá, a proposta seja, você chegou num anúncio, viu que era uma proposta de salário de R$3.000. Se chegássemos lá e nos oferecessem uma proposta de R$5.000, quem aqui diria não? Eu quero a proposta de 3, é porque está escrito 3. Alguém aqui diria isso na entrevista? Não, né? Automaticamente iria para 5.000. Isso é o nível da fé humana. Agora, se um belo dia, em sonho, você ou
uma revelação, uma pessoa chegasse para você e falasse assim: Beth, ó, amanhã você está indo para aquela oportunidade de expansão do seu negócio, mas ainda não é o momento. O que vem adiante é muito maior. Você vai amanhã, senta na mesa de negócio, tá lá o dinheiro na mão. Muito provavelmente, se você não tiver o nível de entendimento, você vai aceitar aquela proposta. É aí que está o que Dai acabou de colocar. O passo de fé, ele é sempre um pouco à frente do passo humano. Porque o passo humano é aquele que a gente dá olhando para o chão para não cair. Mas o passo de Deus é aquele que a gente coloca o pé na certeza de que o chão vai ser colocado por ele. E que ainda assim, se o chão não for colocado por ele, a queda vai ser uma queda aceitável ao nosso nível. E isso é muito curioso porque nem sempre a melhor proposta para nossas vidas, elas estão escritas. Elas não têm conteúdos claros. Elas são construídas. E muitas vezes as propostas que estão escritas são aquelas que estão ao nível do entendimento humano, então por si só são limitadas. É por isso que quando eu tenho orientandos, né, que têm dificuldade de avançar no trabalho, pessoas que não acreditam na sua própria capacidade, eu sempre falo: não se limite a fazer apenas aquilo que a receita está lhe propondo, a receita de bolo está lhe propondo. Faça um pouco a mais. Dê a oportunidade de seu limite ser testado um pouco acima do que você aprendeu que pode dar de melhor. Porque às vezes o que Deus quer de nossas vidas, e eu tenho vivido isso nos últimos meses, é que a gente nos permita romper a barreira do limite para viver algo maior. Algo que a gente não está acostumado a viver, porque nós nos acostumamos nós nos acostumamos a viver sempre no nível de conforto que a gente consiga administrar. E aí, nenhum emprego em tese, por exemplo, é aceito sem ouvir uma proposta, mas veja que curioso, né? A melhor proposta para a sua vida, por exemplo, está escrita há milhares de anos, está escrita dizendo o que você tem que fazer, qual é o tempo da semeadura e da colheita, quais são os princípios, como você deve se comportar, qual é o comportamento ideal, quais são as atitudes, quais são as palavras que você deve usar, mas a gente nunca aceita tê-las como premissas básicas, que é exatamente a proposta que está contida na Bíblia, né? Fazendo um paralelo a uma passagem da Bíblia lá de Mateus 19, 20 a 24, né? Quando um homem rico, né, perguntou para Jesus como segui-lo, né? E Jesus respondeu, o que é que o jovem tinha perguntado, né? Tudo isso tenho guardado, Senhor, desde a minha mocidade. Em que me falta ainda? E aí disse Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Mas vamos entender o que está escrito aqui, né? Muitas vezes a proposta de Deus, ela não é interpretada ao nível, como eu falei, espiritual, ela é interpretada ao nível material, ao nível humano. E essa interpretação, ela é pautada muitas vezes no que nós temos. E aí a gente acaba deixando de viver o que nós somos. Quando nós interpretamos tudo ao nível que nós temos, perder isso, perder aquilo, nós começamos a ter medo de dar passos de fé. Nós começamos a ter medo da proposta de Deus. E isso acaba paralisando as nossas vidas. Nós nos acostumamos a viver uma rotina de segurança a nível humano e, consequentemente, como disse Beth aqui nos comentários, a gente fica o tempo inteiro querendo ali tomar as rédeas, né, de nossas vidas, que na verdade nós não temos.
ficamos nos enganando, né? Tentando fazer aquilo que achamos que deveríamos fazer, que era controlar tudo, mas na verdade não controlamos nada. E por que eu falei contraintuitivamente, né? Para esse jovem que era rico, ele imaginava, olha, eu tenho tudo, Deus vai me chamar, eu vou seguir Jesus, e ao seguir ele eu vou continuar com minha riqueza. Mas vamos fazer uma interpretação, né? O que é a riqueza ao nível humano? É uma riqueza material. E o que é uma riqueza a nível espiritual? É uma riqueza a nível do espírito, da alma, da gestão das emoções, da gestão de sentimentos, da extração do nosso eu gênio, que está lá na nossa capacidade de sentir, e que nós não estamos acostumados porque a gente sempre faz o processo de racionalização. E aí muitas vezes a proposta de Deus para nossas vidas, ela passa por fazer abdicações de um conjunto de comportamentos, de um conjunto de atitudes e hábitos de curto prazo, né, que normalmente nós não estamos dispostos a abrir mão. E muito provavelmente essa proposta de Deus para a nossa vida, ela está diretamente relacionada com o seu chamado, com o seu talento e com o seu propósito. Então tem pessoas que são expert em determinados assuntos, tem pessoas que são muito boas no que fazem, mas hoje estão fazendo uma atividade completamente diferente daquela que ela é boa. E por que ela não aceita a proposta de Deus de viver o chamado dela? Porque num primeiro momento vai haver todo tipo de dificuldade de começar, de saber qual é o caminho, de saber com quem conversar, de saber construir do zero, materializar o que está sendo orientado no espírito. E aí a tendência é ela aceitar qualquer proposta intermediária que apareça na frente. É similar àquela história de empreender e ser empregado de alguém. É muito mais fácil ser empregado porque você tem pelo menos uma previsibilidade que vai ter salário, vai ter os benefícios, vai estar acordando todo dia no mesmo horário. E quando você pensa em empreender, muitos aqui devem passar por isso, eu passo por isso, né? A gente começa a se deparar com um conjunto de caminhos diferentes a serem percorridos e não existe uma proposta pré-formatada. Tão certo assim que quando a gente vai falar de negócio, a gente precisa elaborar um plano de negócio, uma proposta de negócio. E essa proposta de negócio, a gente tem duas opções. Ou a gente começa a construir ela do zero, ou a gente fica todas as vezes na roda de amigos conversando, vamos montar um negócio, vamos fazer, vamos acontecer, e nada acontece. Na verdade é porque a gente não entende que existe uma proposta muito maior do que aquela e que a gente não está com o ouvido refinado para ouvir, né? Lá em Tiago 4,8, por exemplo, veja como o Senhor nos ensina, né? Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. E aí, essa palavra nos ajuda muito a compreender por quê? Porque quando a gente está falando de negócio, a ótica do Senhor, a gente precisa nos livrar de algumas inconsistências que ferem princípios. Eu aprendi nesses últimos anos, meses, que quando a gente não vive uma vida de princípios, a gente está exposto a todo tipo de risco. Os princípios é como se fossem escudos necessários para que a gente, quando caia, não sofra tanto, quando erre, não se penalize tanto, quando está sem saber para onde ir, comece a caminhar o processo com passos de fé. E muitas vezes a proposta de Deus para as nossas vidas, elas não nascem quando a gente está num nível de vida muito bom. Ela nasce exatamente no deserto, no momento mais difícil das nossas vidas, que é quando a gente está passando por dificuldade, quando a gente não está entendendo o que está acontecendo, quando tudo está dando errado. É ali que está a proposta de Deus. E o que é que eu entendi a partir disso? É que quando você está próximo de viver exatamente aquilo que Deus planejou para você, existe um movimento, né, do inimigo, que ele começa a criar circunstâncias para você voltar a se afastar daquela proposta. É por isso que a gente tem uma visão limitada, a gente se bate muito, a gente começa a pensar, a ter medo, aflição, porque na verdade a gente não está preparado para começar exatamente no pior momento a melhor escolha da nossa vida. E isso é bem interessante porque é nesses momentos de deserto que a gente começa a crescer verdadeiramente.
É como se a gente estivesse lá a gente saísse, né, da barriga das nossas mães, crescesse e achássemos que chegássemos a um nível de ser humano maduro, quando na verdade não é. Porque a gente foi criado dentro de uma incubadora, cheio de proteções, cheio de pode, não pode, que você vai gerando uma rotina, um padrão de vida que nem sempre te coloca à prova de todas as coisas. E quando você começa a viver essas provas pessoalmente, que você ainda não teve contato, você começa a ter dificuldades para entender, né, o que aquilo explica, né, em sua vida, o que aquilo significa para você, né? Então quero compartilhar para vocês a partir de agora algo que talvez e somente talvez, né, depende do nível, do estágio de cada um, algumas propostas de Deus, né, a partir dos ensinamentos dele, que pode te ajudar a sair desse deserto, seja ele um deserto de escassez de relacionamento, seja ele um deserto de escassez financeira, seja ele um deserto de escassez de propostas, vocês não conseguem identificar propostas nas suas vidas. E isso implica, por exemplo, a gente escolher também viver o deserto. Porque no primeiro momento, né, quando eu falo palavra deserto, todo mundo vai para onde? Vamos imaginar aqui um sol escaldante, né, de verão, de Salvador, e trocar a atual vida de ar-condicionado, mesmo que não faça sentido nenhum, né, as pessoas estão olhando para você, né, por que André está se movimentando contrariamente ao tudo que ele fez? Por que Daiane está começando a fazer tudo aquilo que ela nunca fez? Por que Elizabeth está começando, enfim? Implica em você fazer movimentos completamente diferentes, porque eu falei para vocês que a proposta de Deus muitas vezes é contraintuitiva, as pessoas não entendem, e te leva para algo completamente diferente, né? E no primeiro momento, muito louco às vezes, a gente nem entende o que é que a gente está fazendo, né? Mas a primeira questão é a gente se permitir a dar o passo de fé. Então, isso implica a gente, em alguns momentos, aceitar determinadas posturas de sair da zona de conforto, né? Para viver, por exemplo, debaixo de um sol, de uma terra muito seca e sem uma linha, né, de chegada aparente. Ilustrativamente falando, este é o deserto que eu queria falar, né? Agora, pensem comigo o seguinte: lembrem da proposta de Deus para o povo no Egito, sob a liderança de Moisés. Lembraram? Pense ainda no percurso, certo? Onde prata e ouro nada importava, onde dinheiro não comprava nada, onde ar-condicionado não tinha tomada para ser ligado, onde à noite o frio era muito forte, onde o dia o sol era escaldante, onde as pessoas não teriam ali ao seu alcance talvez nenhum tipo de suporte, né, nem de saúde, nem psicológico, em absolutamente nada, mas precisavam marcharem dentro do deserto. E aí eu te pergunto, qual a garantia que Deus, né, nos dá para que a gente consiga entender a proposta, se a proposta dele é boa, quando muitas vezes o que ele nos propõe é caminharmos pelo deserto? Qual a garantia? Né? Eis a questão. A nossa fé ela é tão superficial que nós só enxergamos o agora. Só aceitamos o que enxergamos. E se só aceitamos o agora e o que enxergamos, nós levamos a nossa vida limitado àquilo que nós conseguimos ver. Isso é muito interessante porque na semana passada nós conversávamos aqui sobre o fundo do poço. E que muitas vezes quando a pessoa está no fundo do poço, ao invés de ela olhar para cima, ela fica olhando o tempo inteiro para baixo, se lamentando o que está acontecendo, né? É como se colocasse a cabeça na terra e ali
começasse um processo depressivo, um processo de aflição, de medo e começasse a definhar. Só que no deserto, né, as pessoas, elas, quando estão muito preocupadas com água e pão, elas esquecem de apreciar o que o deserto tem a ensinar. Qual é a aprendizagem que nós temos, qual é o crescimento que nós podemos ter para chegarmos no nível de água, de pão, pós-deserto. Porque se a pessoa que está no deserto hoje, elas não entendem o nível de resiliência que foi desenvolvido, ou ela não se permite ter um desenvolvimento de resiliência, de crescimento, e ela sai do deserto, primeiro tropeço que tiver, primeira pedra no caminho que ela tiver, ela vai voltar para o deserto, porque o estágio não foi suficiente para aprender, né? E aí, veja que interessante, lá no Egito, com aquele povo sob liderança de Moisés, que ficou ali, que era para ficar 40 dias, ficaram 40 anos, Deus permitiu, né? Ou melhor, deu, né? Permitiu que eles recebessem um maná diário, que através das pedras fluísse água. E aí eu vou fazer um paralelo. Será que esse momento atual que você está vivendo no deserto é porque você não está deixando de permitir a Deus que Ele brote da pedra a água e não está aceitando se alimentar com o pão que está sendo oferecido? Será que esse momento do deserto em que você está vivendo, né, é equivalente a uma onda maior que a outra, onde quando você começa a ter medo de se afogar, você começa a se debater para sair daquela onda, mas volta de novo, ao invés de pensar em boiar, em deixar o mar se acalmar? E aí é bem interessante, porque quando a gente está no deserto, a gente não pode querer desenhar a proposta que melhor se encaixa na nossa vida, porque se a gente entrou no deserto, é porque nós não fomos capazes de, com nossa proposta, chegar no propósito que Deus quer para as nossas vidas. Eu estava assistindo um podcast de Thiago Brunet e JJ, né? Joel, e curioso porque Tiago falava o seguinte, né, que uma vez ele foi questionado sobre qual é a diferença do homem sábio e do homem inteligente, e ele dizia: olha, o homem sábio, ele é muito forte, ele sabe entrar e sair do buraco, ele tem habilidade para entrar e sair do buraco. Só que o homem sábio, né, ou a mulher sábia, ela jamais vai entrar no buraco, né? Ou seja, a sabedoria não pode ser confundida com conhecimento. E a sabedoria vem de Deus, o conhecimento é humano. Então, se você está construindo todos os seus projetos, todas as suas escadas para sair do fundo do poço do seu jeito, posso te elogiar aqui dizendo que você pode ser uma pessoa muito inteligente, mas muito provavelmente a solução é nada sábia. Porque se você chegou no fundo do poço, se você chegou no deserto, há alguma aprendizagem que Deus quer que você aprenda aí para o próximo nível que Ele vai te levar. E por quê? Porque a proposta de Deus está em construir uma vida plena através do plantar e do cultivar as sementes da gratidão e do contentamento, as sementes do amor e da felicidade, a semente da perenidade e não da escassez. E quando a gente está no deserto e a gente não entende isso, a gente começa a viver processos superficiais e vários desertos, como viveu o povo e Moisés no Egito. Foram 40 anos de muito deserto, porque havia
toda uma lapidação do povo até ele chegar na terra prometida, porque se ele chegasse do jeito que estava, não faria um bom proveito da terra prometida. Mas olha que curioso, mesmo no deserto, Deus produziu maná, permitiu brotar a água da pedra e ainda conta a Bíblia que uma grande nuvem dava sombra durante o dia. E aí você tem medo às vezes de sair no sol e resolve usar um guarda-chuva, porque não acredita que Deus pode te dar a sombra que você precisa. E por isso que eu quero trazer, caminhando já para o final da nossa live, 7 dimensões de propostas que eu acredito que seja, né, de Deus para a sua vida, sobretudo para te ajudar a tomar uma trajetória e quebrar padrões a partir de hoje. A primeira, ela vai muito na linha do que nós falamos aqui em outras lives, né? Do ser e do ter. Se você não se permitir ser, né, o indivíduo que Deus colocou no mundo, com dons, com propósito, com o objetivo de cumprir a meta que Ele estabeleceu para a sua vida e desejar escolher por conta própria, construir a sua própria meta, você pode ficar como o povo no Egito por 40 anos até chegar no nível que Deus precisa de você. A promessa dele ele não vai mudar, mas a preparação talvez tenha que ser uma preparação mais nível hard. Por quê? Porque você, nessa escolha intermediária, possa ser que não aprenda o suficiente. Então você precisa ser, agir e como consequência vai ter o que você precisa para a sua vida, né? Lá em Lucas 22, 25, 27, o Senhor nos ensina que e ele disse, os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores, mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Então a primeira proposta que eu faço para você nesta noite é: seja humilde para entender que nem sempre a sua proposta é a melhor do que aquela que está sendo colocada por pessoas que conhecem a palavra e que pode te ajudar a ser melhor. E nem esta e nem a sua vai ser melhor do que a proposta de Deus para a sua vida. 2. Como que eu entendo a proposta de Deus na minha vida? Comece a pautar a sua carta de apresentação a partir daquilo que Deus nos ensina e que está escrito há 2000 anos, a Bíblia. Tudo que muito deseja, Deus já se pronunciou, né? Você deseja ter uma casa, ter um carro, expandir um negócio, mudar de emprego, terminar ou começar um relacionamento. Você já pediu a pronúncia de Deus? Se não pediu, primeiro peça sabedoria. Porque se você não tiver sabedoria, você nem vai entender o pronunciamento dele, né? Em Provérbios 4, 7 e 8, o Senhor diz o seguinte: o princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Estima e ela te exaltará. Se abraçares, ela te honrará. Uma vez que busca a sabedoria, use ela para fazer a sua caminhada. 3. Na ausência de orientações claras, uma vez que você fez a leitura, primeiro, pautou sua carta de apresentação com base no que Deus ensina. Fez a leitura e não ainda adquiriu conhecimento suficiente. Falta orientação clara sobre esse projeto de Deus, sobre essa proposta de Deus para a sua vida. Paute-se nos princípios que Deus já nos ensinou. Ou seja, olha, eu já li, já botei a proposta, não estou entendendo o que Deus está falando. Então vamos ver o que é que diz os princípios dele para a nossa vida, né? Vou dar um exemplo simples. Ah, eu queria muito ganhar dinheiro. Vou fazer dinheiro, beleza.
Vou te dar 3 opções aqui hoje. Você pode começar a aprender a vender, criar uma loja virtual, entender como é que funcionam os relacionamentos com as detentoras dos produtos e vender. Não, isso é difícil, André. Tá. Número 2. Você começa a produzir alimentos que você produz em casa e vende. Mas as pessoas não vão gostar porque meu... Ah, tá bom. Então, você quer rodar um Uber? Ou seja, veja, você tem várias opções, mas aí você escolhe entrar no jogo de azar, apostar dinheiro em jogo. Coisa completamente ao acaso, mas você prefere. Sabe por que você prefere? Porque você é movido por um conjunto de emoções mal geridas que estão por trás, sendo impulsionadas por feridas, que você quer mostrar a um tempo curto os resultados que você deveria conquistar a um passo mais longo. Lembre-se, o deserto durou 40 anos para o povo, mas eles chegaram à terra prometida. E talvez a sua terra prometida precise de alguns anos, se você não entendeu, mas se você entendeu o propósito de Deus, a proposta de Deus, leve alguns dias. A decisão precisa ser tomada hoje. Então faça o plano de Deus para a sua vida e não o seu plano para a sua vida. Os planos de Deus, ele tem dia, data, horário e estação para acontecer. O seu, muitas vezes, além de ser planejado fora da estação, é antecipado pela sua ansiedade e pelo seu desejo. A quarta proposta, se ainda assim, até a terceira, você não entendeu e não foi suficiente para compreender o que você precisa, ou seja, se você não tenha princípios correlatos que sustentem o que você precisa fazer e não consiga compreender na Bíblia as explicações claras sobre as propostas, entre em um processo de comunhão com Deus, né? Ore, converse com Ele diretamente. Se seu nível de orgulho, seu nível de autossuficiência, de prepotência ainda está muito elevado, comece a fazer jejum. Comece a entrar em estado de vulnerabilidade para que a carne fale menos do que o espírito. Porque quando a gente está num estado de autossuficiência muito elevado, o seu orgulho faz com que você não se sinta em uma fase de vulnerabilidade suficiente para ouvir o que as pessoas têm a dizer. Então você vai continuar repetindo o mesmo padrão. Quando você começa a jejuar, que é estar no estado de vulnerabilidade para estar disposto a, sem ter muitas amarras, é aí que começa um processo de absorver coisas que a gente normalmente no dia a dia não consegue. E leia a palavra. Então, por meio da oração a gente pede, por meio da palavra a gente escuta, e se por meio da oração e da palavra não está havendo sintonia, entre em jejum. Porque é o jejum que vai te permitir, no estado de vulnerabilidade, ouvir o que você estava com dificuldade de ouvir, né? Então implemente a ideia de Deus e não a sua. A ideia de Deus, ela transcende a sua palavra e não apresenta dúvidas, tá? A escolha é sua, mas a concessão do plano é divino. Somente a Deus pertence, se é o seu objetivo viver o projeto de Deus na sua vida. Quinto, use o dom que Deus lhe deu e não o que lhe é mais conveniente. Nós fomos preparados para ser, né, um músico, um administrador, um empreendedor, mas aí a gente escolhe ser o quê? Ser um funcionário, porque é mais fácil, porque é a proposta que está na mesa. Eu convido a você a fazer uma proposta para você hoje. Qual a proposta que você faria para você mesmo? Quem aqui tem a coragem de chegar no espelho e fazer uma proposta hoje e aceitar a partir de amanhã? Desafio a vocês a fazer isso. Porque eu sei que tem muita gente, né, que tem uma proposta ideal, mas vive a proposta que foi posta por alguém, né? E aí tem medo de sair dessa zona de conforto porque elas serão testadas nas suas particularidades, especificidades, nas suas habilidades e competências e, sobretudo, em um nível que ela não está confortável.
Lá em Romanos 12, de 6 a 12, assim diz o Senhor, né? De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da sua fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, façam com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita, misericórdia, com alegria. O amor o amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Então, muitas vezes a gente começa um projeto, já aconteceu isso comigo várias vezes, e aquele projeto está dentro da minha área, do meu dom, mas ele começa a me moer tanto que eu começo a ter vontade de sair, porque eu prefiro uma coisa mais rápida do que aquilo. Só que, gente, eu queria te ajudar a compreender uma coisa. Quanto mais incômodo gerar um processo, o seu deserto, pode ter certeza, é neste momento que você tem que entender que você não pode desistir. Porque você vai aprender algo que só o seu deserto foi suficiente para te ensinar, que você não vai aprender em lugar nenhum, ainda que você esteja no outro lado da ponte, que é do lado da prosperidade. Não é no momento de prosperidade, estar próspero, que você vai aprender, é no momento de escassez. E isso é muito interessante porque para você viver a proposta de Deus, você precisa entender quais são os seus valores e quais são os valores de Deus. Entender por que e para que Ele te escolheu. E, sobretudo, você precisa formar um currículo de princípios. Ou seja, o que é um currículo de princípios? É o currículo onde as suas competências e habilidades estão pautadas em elementos fundamentados e ancorados em uma rocha, e não sobre terras, né, que qualquer tipo de água vai fazer com que você afunde, certo? Então é exatamente isso que a gente está dizendo quando a gente fala de proposta de Deus. Boa noite, boa noite. Boa noite, vocês estão entrando agora. Sejam bem-vindos a mais uma live, né? Então, quando a gente fala de proposta de Deus, muitas vezes contra-intuitivas. Por quê? Porque elas demandam da gente romper algumas, digamos assim, algumas premissas humanas que são pré-estabelecidas em nossas vidas, que estão ao nível de padrão, que limita o poder de Deus nas nossas vidas. Eu vou dar um exemplo muito simples. Muitas pessoas sabem que fumar não faz bem à saúde. Boa noite, Edilene. Muitas pessoas sabem que fumar não faz bem à saúde. E quando você vai falar com algumas pessoas, olha, isso não é uma coisa legal, não faz bem. E você fala assim, olha, isso não é um princípio que agrada a Deus. E a pessoa vai olhar para você e falar assim, onde é que está escrito isso? Correlacionando diretamente, não está escrito. Mas vamos entender os princípios de Deus, né? Os princípios que versam sobre a vida, os princípios que versam sobre aquilo que nos aproxima e agrada a Deus. Então, as pessoas às vezes, elas estão acostumadas a levar tudo a ferro e fogo. E eu vou falar mais à frente em uma outra live, né, sobre como isso se conecta com as gerações X, Y, Z.
nós estamos em um processo em que a gente quer, de todo custo, obter respostas prontas para problemas complexos. E quando a gente fala de propósito, propósito é um campo de conhecimento, de discussão, de reflexão complexo. Por quê? Porque a gente não consegue se conectar com propósito se a gente não conhecer nossa identidade e nossos valores. A gente não consegue compreender a proposta de Deus para as nossas vidas se a gente não consegue entender primeiro o nosso nível de fé. Por quê? Porque proposta de Deus exige que a gente esteja com um nível de sabedoria, um nível de entendimento acima do que o olho humano está acostumado a ver. E isso é ter fé. E ter fé é uma vivência diária. Ter fé é uma vivência diária dos princípios de Deus. Porque é a certeza, a confirmação antecipada daquilo que nós desejamos muito, mas a gente não enxerga. E quanto mais distante a gente está de Deus, mais distante a gente está de uma proposta ideal para as nossas vidas. Se fez sentido para vocês o que eu acabei de falar agora, coloca aqui: eu farei a melhor proposta que eu estava esperando para a minha vida hoje, olhando para o espelho. Porque se você não é capaz de fazer a melhor proposta para você, você vai estar disposto a viver de forma alienada e servir como um escravo à proposta que outras pessoas farão para você. E se você for verdadeiramente sábio, sábia, antes de fazer a proposta para você, voltará-se para Deus e perguntará a Ele se a proposta que você decide viver é uma proposta que está dentro dos planos dele. Porque talvez, e somente talvez, sua proposta a nível humano pode te deixar 40 anos no deserto. E isso pode atrasar o projeto de Deus para a sua vida. Tá certo? Então eu queria agradecer a presença de todos na nossa live de hoje. Antes de encerrar, queria convidá-los a entrar no grupo que eu acabei de criar sobre finanças sustentáveis, onde eu vou trabalhar os princípios, né, de Deus e as finanças em 3 grandes aulas que eu vou fazer em março. Então só vai acessar o link do curso quem entrar no grupo. O link já está na bio, o link também está nos stories aí do meu Instagram. Só é clicar lá e acessar diretamente o link do WhatsApp, ou vai na bio, clica lá no Linktree e já acessa diretamente o grupo. Para vocês que gostaram e que de repente essa live fizer sentido para um amigo, uma amiga, um familiar, assim que eu encerrar aqui, eu vou disponibilizar ela no meu Reels. Então você já pega, já manda para uma amiga, a amiga já diz: olha, essa palavra é para você. E eu gostaria também que vocês, né, compartilhassem com os amigos, amigas. Todas as quartas-feiras estarei aqui com todos. Nessa quarta-feira eu tenho provavelmente uma aula. Devo antecipar a nossa live em 1 hora antes do horário. Normalmente é 21h07, deve ser às 27h. E eu quero contar com vocês aqui toda semana, né, para a gente refletir, sempre relacionando aí o que Deus está me ensinando, que eu acredito que vai fazer sentido para a vida de vocês, o que Ele me orienta dentro do campo científico, que pode te ajudar a sair do endividamento, sair das dívidas, a construir uma vida próspera, a ser mais assertivo no seu projeto. E o que as experiências que eu estou vivendo pode também te ajudar a evoluir no seu projeto de vida, seja ele familiar, profissional, pessoal, enfim, tá certo? Então, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira.